Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é o padrão de Deus para o casamento. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Eu já quero iniciar esse vídeo compartilhando com vocês o texto que é a base do nosso vídeo de hoje, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, o qual escreveu Mateus, capítulo de número 19. Iremos ler do versículo 1 ao versículo 9, que vai nos dizer assim: Tendo concluído essas palavras, Jesus saiu da Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no grandes multidões e ele as curou ali. Então se aproximaram os fariseus para testá-lo e perguntaram: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhes ele: Não leste que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Perguntaram-lhe: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e mandá-la embora? Respondeu-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu mandar embora vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que se divorciar de sua mulher, não sendo por causa de imoralidade sexual, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a divorciada também comete adultério. Esse capítulo 19, do versículo 1 ao 12, ele vai nos tratar de diversos assuntos. Especificamente 3 assuntos. Vai falar sobre o casamento, vai falar sobre o divórcio e vai falar sobre o celibato. O celibato é aquela pessoa que escolhe não casar. E conforme o direcionamento do Espírito Santo de Deus nessa palavra, no estudo dessa palavra, ele me direcionou para estar falando apenas sobre casamento. Até porque nós não teríamos tempo para falar desses assuntos em apenas um vídeo. Então nós vamos concentrar nesse vídeo no assunto, né, exclusivamente sobre o casamento. E aí, para iniciarmos, eu queria trazer o contexto dessa palavra, deste ensino que Jesus Cristo está nos trazendo. Quando a Bíblia nos fala que Jesus foi para o território da Judéia, além do Jordão, isso aqui tratava da região da Pérea, que era governada por Herodes Antipas, justamente aquele Herodes que mandou decapitar João Batista por causa de Herodias. Então Herodias era a mulher de Filipe, seu irmão. Então João Batista falou para Herodes que não poderia casar com Herodias por ela ser mulher de seu irmão. Então, dentro desse contexto, né, do território desse governador, justamente, que os fariseus vão trazer esse assunto à tona para testar Jesus. Então observe a sagacidade dos fariseus, observem como os fariseus queriam, né, que Jesus fosse preso, morto, como acabou sendo, que as pessoas se voltassem contra Jesus. Então o levantar dessa pergunta não é em vão, tem um objetivo que é testar Jesus, que é provar Jesus, como nós acabamos de ler, que os fariseus chegaram para provar Jesus. Então eles vão perguntar assim para Jesus: é permitido, né, o homem divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Quando os fariseus estão trazendo essa pergunta por qualquer motivo, eles estão trazendo a escola de pensamento de Hillel. E aí, dentro desse contexto, como eu apresentei para vocês o território, agora essas linhas de pensamento, naquela época, tinham esses 2 rabinos, né, muito respeitados na sua época, que eram de escola de pensamento diferente. Hillel era mais liberal, ou seja, permitia o divórcio em qualquer situação, né, que o homem, se a mulher temperou, botou sal demais na comida, se a mulher, por exemplo, estava conversando com o homem na rua, né, a escola de pensamento de Hillel, o rabino Hillel, dizia que o homem, então, poderia, né, dar a carta de divórcio para sua mulher. Já na mesma época, no contexto ali da época de Jesus, o outro rabino que defendia outra escola de pensamento, que é Shammai, que o homem só poderia dar carta de divórcio para sua mulher em caso de adultério, ou, como nós acabamos de ler no texto, no caso de imoralidade sexual. Então, diante dessas 2 linhas de pensamento,
que os fariseus vão trazer esse assunto a Jesus para querer provar Jesus, para querer pegar Jesus em alguma situação, diante do território do governador Herodes, Herodes Antipas, que já tinha mandado decapitar João Batista por causa de Herodias, e trazendo essas duas linhas de pensamento à tona, uma mais liberal e uma mais, vamos dizer, restrita. Então Jesus, com sua sabedoria, e aí nós entramos dentro do tema do nosso vídeo, que é o padrão de Deus para o casamento, ele vai muito além dessas discussõezinhas filosóficas, dessas discussõezinhas de interpretação, né, da lei. Que aqui, essas duas linhas de pensamento, tanto de Shammai como de Hillel, eles traziam a interpretação de Deuteronômio 24, do versículo 1 ao 4, que fala sobre o divórcio. Então, muitos utilizavam, como a escola de Hillel, esse texto para justificar o exercício da carta de divórcio em qualquer situação, por qualquer motivo, à mulher. Inclusive em casos mais triviais, como colocar sal demais na comida, por exemplo. Então, como o próprio apóstolo Pedro vai nos dizer que muitos distorcem as sagradas escrituras para o seu próprio proveito. Então era isso basicamente que nós víamos aqui. Então usavam o texto bíblico para justificar os seus atos, né? Também essa própria escola mais liberal dizia que se o homem encontrasse uma mulher mais bonita do que a sua própria, ele poderia dar a carta de divórcio para a sua. Então eram essas ideias absurdas que aconteciam naquela época, inclusive nessa escola de Hillel mais liberal. Então nós vemos desde a antiguidade, e no nosso tempo não é diferente, pessoas usando a própria palavra para justificar os seus pecados e os seus erros. Mas aqui no texto, no vídeo de hoje, eu quero falar, né, dentro desse contexto sobre o casamento. Então nós vemos que o contexto era esse, mas Jesus Cristo ele vai muito além do que essas discussões de interpretação da lei. Jesus Cristo ele vai remontar lá o princípio, como era no princípio, como foi que Deus criou as coisas. Deus não criou homem e mulher para que eles pudessem tornar uma só carne. No princípio, Deus traz aos fariseus, é como se Jesus tivesse perguntado para eles assim: vocês não leram Gênesis? Como Deus fez no princípio? Deus criou no início homem e mulher. Então, naquela época, era apenas homem e mulher. Não tinha outra opção para o homem casar, para ele se divorciar. Ou seja, o princípio, o projeto ideal de Deus para o casamento era homem e mulher. Não existia o divórcio. O divórcio surgiu posteriormente em uma situação concreta que Moisés vai permitir essa carta de divórcio em uma situação concreta. Por quê? Por causa da dureza dos corações do próprio homem. Não que era algo que veio algo de Deus. O divórcio era uma permissão de Deus. Vamos dizer, seria algo menos pior do que o que estava acontecendo na situação. Então, por isso, nós devemos ser muito além do legalismo, da letra da lei, ir na direção do Espírito Santo. Qual é a aplicação que o Espírito Santo tem para essa situação concreta? Então, isso é fundamental em todas as decisões da nossa vida. Quais são os princípios bíblicos para essa situação? E o que é que Deus está falando para mim e para você nessa situação? Então, vamos entrar dentro agora desse texto que é falar sobre o casamento. Então, qual é o propósito de Deus para o casamento? Vamos aprender com Jesus, conforme Jesus Cristo trouxe para os fariseus. Foi muito além do teste que os fariseus estavam fazendo para ele. Jesus Cristo vai trazer um ensino extraordinário para nós acerca do casamento. Então ele vai remontar o princípio. Como Deus criou, como era no princípio. E aí nós podemos tirar qual é o propósito de Deus, né, para o casamento. E numa resposta bem simples nós poderíamos dizer que é para nos fazer pessoas melhores. Adão, quando foi criado por Deus, ele era só o primeiro homem. Então Deus cria Eva para que ela pudesse ser a companheira de Adão, para, vamos dizer, alegrar os dias de Adão. Então, quando Deus cria Eva para ser uma só carne com Adão, ele estava trazendo ali para que Adão pudesse ser uma pessoa melhor. Ele já vivia no paraíso, mas o que Deus concede para ele é para que ele pudesse ser melhor do que já era. E aí, quando nós trazemos para a nossa vida, aplicando aos nossos dias,
Nós podemos observar que o casamento ele vai nos tornar pessoas melhores em qual sentido? Nós aprendemos a ser pessoas altruístas, que pensam no outro, pessoas com mais responsabilidade, pessoas que vai exercer um amor diferente por uma pessoa que é a sua própria carne, a partir do momento do ato do casamento. Então nós vemos que a partir do casamento nós nos tornamos pessoa melhor, porque nós precisamos desenvolver isso para ter um casamento duradouro, para ter um casamento sustentável. Ou nós melhoramos, ou o casamento ele não vai durar. Então, muitos casamentos são destruídos porque as pessoas não conseguem compreender que a partir daquele momento, do ato de casar, ele precisa mudar. Nós precisamos mudar. Agora não é mais uma pessoa, mas duas com um só propósito. Então são pessoas com mentalidade diferente, que têm que caminhar em um só propósito, que têm que caminhar em uma só direção, que têm que estar em acordo. Por isso que eu digo que um dos propósitos de Deus para o casamento é nos fazer pessoas melhores. E aí, dentro disso, nesse sentido, nesse contexto, que Deus quer nos fazer pessoas melhores, nós precisamos compreender que duas atitudes são necessárias, fundamentais, para que o casamento possa permanecer de pé, para que o casamento ele possa ser bem sucedido. E quais são essas duas atitudes? Primeiro, autonegação, e segundo, autodoação. Autonegação. Eu tenho que negar a quem? A mim mesmo. Eu tenho que negar as minhas próprias vontades. Eu tenho que negar os meus próprios desejos por causa do outro. Então sai o egoísmo, sai o eu, para entrar o altruísmo. O olhar pelo outro. O fazer pelo outro. E aí entra o segundo ponto, que é a autodoação. É você se autodoar por outro, por outra vida. Então grave. 2 princípios fundamentais para que o casamento possa ser bem sucedido. É a autonegação, eu negar a mim mesmo, e a autodoação, que também está na mesma linha, que é você fazer pelo outro. Observe que esses dois fundamentos, essas duas atitudes, elas vão de encontro, elas são totalmente contrárias à natureza humana. Porque a minha natureza humana, ela é o quê? É o eu, é o egoísmo, é o eu no centro. A natureza humana, ela sempre pensa, faz você pensar primeiro o quê? Em nós mesmos. O que é melhor para mim? Observe que ela vai totalmente contra esses valores, esses princípios da autonegação, da autodoação. Então, por isso que eu falei que o casamento ele vai nos ajudar a ser pessoas melhores, porque a partir do momento que você casa, você tem que mudar, você tem que entender que os seus valores agora é diferente. Então você tem que abrir mão do seu eu e totalmente contrário a essa natureza humana para que o casamento ele possa ser bem sucedido. Então, como que nós, como seres humanos, podemos ir contra a nossa própria natureza para que possamos ter sucesso no nosso casamento? E aí, para a gente concluir, como é possível, como nós iremos conseguir exercer atitudes que são contrárias à nossa natureza humana, que vão de encontro, vão de confronto à nossa natureza humana. Então, por nós mesmos, isso seria impossível. Pelas nossas próprias forças, isso seria impossível. E é aí que entra a figura do Espírito Santo de Deus. Porque só Ele é capaz de nos fazer exercer esse altruísmo, o amor pelo próximo. E mais do que próximo, a nossa própria carne. Porque, como nós lemos, a partir do momento do casamento, o homem e mulher tornam-se uma só carne. Então, entender, compreender, abrir mão do seu eu para exercer o amor pelo próximo. E essa atitude de autonegação, de autodoação, que vai contrária à natureza humana, ela só é possível ser exercida com a ajuda do Espírito Santo. Só Ele nos capacita a exercer essas atitudes, a ter essas atitudes para que o casamento ele possa ser sustentável, para que o casamento ele possa ser durável, perdurar pelo tempo. Então,
com a ajuda do Espírito Santo. Por isso que você está no canal Cheios do Espírito Santo, porque nós precisamos da ajuda dele para termos essa atitude que vai contra a natureza humana. Exercer o amor pela nossa própria carne agora, para que possamos nos autonegar, exercer o altruísmo, pensar não em nós, mas no outro. E aí eu queria trazer uma ilustração para a gente finalizar. Imagine, né, o homem saiu ali do trabalho, após um dia cansativo de trabalho, e às vezes vem no carro ou no ônibus pensando, vou chegar em casa, vou ajudar a minha esposa em preparar o jantar, porque ela trabalhou, né? Talvez a esposa trabalhe em casa, trabalhou o dia todo em casa, nos afazeres de casa. Então vou chegar e vou ajudá-la. Então isso é o exercício da autonegação, do pensar no outro, que são as bases fundamentais para um casamento sustentável, para que um casamento venha durar. E a esposa, em contrapartida, pensando também no marido. Meu marido trabalhou o dia inteiro. Quando ele chegar, eu vou deixar tudo arrumado, louça limpa, comida preparadinha. Quando ele chegar, tudo está pronto. Então, observe que ambos pensaram no outro ao invés de si mesmo. Mas isso é totalmente contrário à nossa natureza humana. Porque a nossa natureza humana vai pensar em quê? O homem. Eu tenho que chegar em casa, tem que estar tudo preparado. Porque eu estou cansado. Então, o que eu mereço é o quê? É uma casa limpa, é uma comida pronta. E a mulher, às vezes, vai pensar, eu trabalhei o dia todo em casa. Quando ele chegar, ele tem que me ajudar, ele tem que fazer isso e aquilo. Então, esse pensamento é o pensamento natural do ser humano. O egoísmo, porque pensa em si mesmo. A mulher, eu fiz várias atividades. O homem, eu trabalhei o dia inteiro no serviço. Então, ele está pensando o quê? Nele próprio. Então, isso é o que desgasta muitos relacionamentos. Muitos casamentos são destruídos, chegam ao fim. Por quê? Por causa do egoísmo. Porque pensa em si próprio, antes de pensar no outro. Ele tem que fazer isso por mim, ele tem que fazer isso, ele tem que agir assim. Nós sempre queremos tratar o nosso cônjuge da maneira ideal que nós queremos que ele seja. Ela tem que fazer isso, ele tem que fazer assim, assim, assado. Então isso acaba desgastando relacionamentos. E para que o relacionamento permaneça de pé, é preciso o exercício do altruísmo. Pensar no outro ao invés de mim. A ilustração. Chegar em casa, vou ajudar minha esposa. A esposa, meu marido trabalhou o dia todo, vou fazer aqui por ele. Mas isso não vem de nós mesmos. Se não tiver o Espírito Santo sobre as nossas vidas, isso é impossível. Por isso é fundamental em um relacionamento, em um casamento, a presença de Cristo, Cristo no centro, a ajuda do Espírito Santo. Porque ambos, tanto homem quanto mulher, tem que estar em obediência à palavra de Deus, tem que estar no direcionamento do Espírito Santo. Porque com isso, há a influência do amor no meio do casamento. O exemplo maior de Cristo, que não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir, entregar a sua vida para que resgate de muitos. Então nós aprendemos com Cristo que é necessário essa entrega pelo outro, ao invés de querer ser servido, servir. Então, esse princípio que Cristo nos ensina, ele serve para qualquer área da nossa vida, seja no ambiente profissional, seja no conjugal, no familiar. O nosso relacionamento pessoal vai ser muito melhor se nós começarmos a pôr em prática esse princípio básico, que é pensar no outro. E o casamento não é diferente. Então esse é o fundamento. E aí nós concluímos esse vídeo, que é necessário pensar no outro, para que possamos verdadeiramente, se quiser ter um casamento bem sucedido, é isso que Cristo nos ensina nessa palavra. Como foi no princípio, Deus nos formou homem e mulher, para que um pudesse completar o outro. Ou seja, um completar o outro, pensando um no outro. E assim teremos casamentos mais duradouros, porque o que nós vemos na nossa geração é cada vez mais aumentando o número de divórcios. Então, se nós queremos mudar este cenário atual, nós precisamos ter o direcionamento do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Que a graça e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.